chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente novamente aí na sua casa. Hoje o assunto pode ser um pouquinho pesado para uns e também um pouquinho esclarecedor para outros. Nós estamos aqui no sul de Santa Catarina, uma região que por muito tempo ouviu-se falar, inclusive toda a região sul do Brasil, do número dos índices de suicídio. Isso mesmo. As pessoas que tentaram e que conseguiram tirar a sua vida. Esses números foram alarmados durante alguns anos, principalmente pela essa incidência aqui na região sul do Brasil e através de campanhas como a do CVV, elas foram sendo fomentadas e o suicídio foi falado. As pessoas antigamente escondiam essa palavra e escondiam essa ação de todos. A informação, nós mesmos do jornalismo não falávamos sobre isso. Mas essa informação começou a ser difundida porque é necessária. As pessoas precisam trabalhar a prevenção, a ajuda a essas pessoas que por algum momento acham que esse é o caminho que devem seguir, dar cabo da sua própria vida, como dizem os mais antigos. E por isso vieram os estudos e os estudiosos falando desse assunto. E hoje a gente tem um enorme prazer de receber no Sala de Entrevistas um estudioso sobre o assunto, reconhecido nacionalmente e mundialmente, o Tenente-Coronel Diógenes Munhoz, que está aqui na região sul do Brasil e que vai trazer esse assunto à tona com todo o cuidado que ele merece e, é claro, para você entender mais sobre ele. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Michele. Muito obrigado pelo convite. Como você disse agora há pouco, a imprensa, há um tempo atrás, décadas atrás, ela decidiu se calar sobre isso. E agora a imprensa retomou, a voz, nos dar voz sobre um assunto tão importante. E esse é o caminho correto, né? E é o caminho correto da forma de se falar. Não é, antigamente se falava, não fala que aconteceu porque senão vai dar margem para outras pessoas fazerem. Mas não é isso. O que a imprensa hoje fala é dessas formas de prevenção, é do cuidado, são dos alertas, né? Isso, acho que houve uma época, né, que a imprensa começava a noticiar muito isso de uma forma muito errônea, né? Então, mostrar ao vivo uma tentativa de suicídio, por exemplo, mostrar cartas de pessoas que deixaram, que tiraram a própria vida e deixaram cartas, por exemplo, de despedida. E aí depois a imprensa perdeu a mão e falou assim, vamos parar de falar sobre isso então. E não é bem isso. O que vocês estão fazendo aqui no Sala de Entrevistas, por exemplo, é a forma correta como dar a voz a esse assunto, que aí gera, na verdade, a prevenção do suicídio. Porque a gente está aqui para falar sobre vida e não sobre morte. Com certeza. E aí vem as campanhas, né? O Setembro Amarelo, o Janeiro Branco e tudo isso, né, vai entrando na rotina das pessoas para que elas entendam que a saúde mental não é uma frescura, é uma necessidade. O Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio no Brasil, o Janeiro Branco, que é da saúde mental, são lembranças, né? Como se você deixasse ali na tua agenda um bilhetinho. Mas assim, saúde mental se faz de janeiro a janeiro, né? Saúde mental se faz do acordar até o dormir, né? Então você gera saúde mental quando você se cerca de fatores de proteção para a sua vida, quando você gera o autocuidado. Você gera saúde mental, você gera prevenção do suicídio quando principalmente você não nutre preconceito com esse assunto. Aí você está fazendo a verdadeira prevenção do suicídio. Como é que o senhor entra nessa situação? Como o senhor entra no estudo da psicanálise, o senhor que é psicanalista formado, como é que o senhor entra nessa esfera da prevenção? 2005, Michele, eu atendo uma tentativa de suicídio lá em São Paulo, né? E eu percebi que eu tinha pouquíssimas ou nenhuma ferramenta para atender esse tipo de ocorrência. E ali eu fui procurar em todos os corpos de bombeiros, porque afinal de contas somos nós, corpos de bombeiros, polícias militares, SAMU, que atendemos esse tipo de emergência. E eu percebi que não tínhamos ferramenta que humanizasse esse tipo de atendimento. E em 2005 para cá, ou seja, ano que vem vou fazer 20 anos que eu estudo essa temática, né? A gente começou a desenvolver uma técnica que humanize o atendimento. Essa é
o grande objetivo da abordagem técnica tentativas de suicídio, que você humanizar o atendimento, porque você não pode ter como primeira opção o rapel em cima de uma pessoa, ou você pegar uma pessoa que está tentando lidar com findar a sua própria vida de uma forma abrupta. Você tem que ouvir essa pessoa, você tem que entrar e gerir, na verdade, todas as dores dela e mostrar que de todas as opções que ela tem, a última e que não vai dar certo é tirar a própria vida, né? Então, aí foi na verdade é uma missão hercúlea de 20 anos que me ampara muito, me acolhe bastante também. E hoje o senhor dá palestras e treinamentos no Brasil todo. Brasil todo e fora do Brasil também. E tem algum caso que mais chamou a atenção, assim, que o senhor use como até case dentro desses cursos? Olha, Michele, eu acho que não existe um caso, porque não existe hierarquia entre a vida, né? Mas assim, o primeiro que deu start a tudo isso, lógico, é uma coisa que é importante, porque a partir dele, né, a primeira tentativa de suicídio que eu atendi foi a partir dela que gerou tudo isso, mas eu tenho uma fala que é assim, sempre a seguinte: a próxima é sempre a mais importante, né? Para ela, para a próxima pessoa que tentar tirar a própria vida e eu for atender, é para ela que eu treino todo dia, é para ela que eu estudo, é para ela que eu me mantenho ativo. Então, o próximo tentante, como nós falamos no linguajar, na nomenclatura da técnica, ele é sempre o mais importante e para ele tem que estar pronto. Hoje o senhor trabalha, né, o senhor é lotado em São Paulo, né, e imagino que o universo lá, perto da nossa realidade, é extremo, né? Deve ter ocorrências, se não diariamente, praticamente todos os dias, é isso? De 7 a 9 tentativas por dia. Por dia? Por dia, por dia. E são de diversas esferas sociais e tudo? Né? Tudo que você pensar. Hoje o Corpo de Bombeiros de São Paulo é a instituição que mais atende esse tipo de ocorrência, eu creio, no Brasil com certeza, e creio que na América Latina, né? Então nós temos que nos atualizar, porque a dor humana ela não é estática, né? Ela também as relações sociais também elas mudam bastante. Então a gente tem que se de alguma forma sempre se modernizar, sempre se atualizar nessas técnicas. Então hoje só em São Paulo, só no estado de São Paulo eu tenho de 7 a 9 tentativas de suicídio por dia. E aí que o senhor é acionado e vai, ou as pessoas já treinadas ali no Corpo de Bombeiros na verdade eu criei, né? Nós criamos um grupo, nós criamos um curso, que é esse curso que nós estamos aqui em Criciúma ministrando ele. Esse curso lá em São Paulo, já mais de 500 bombeiros já passaram por esse curso. E aí essas pessoas se capacitam a fazer um atendimento humanizado. O curso chama Curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio, né? É um curso de 1 semana de imersão, são 40 horas aula, e aí ele vai aprender técnicas, né? Técnicas baseadas em outras temáticas, como a psiquiatria, como a psicologia, a psicanálise, até a filosofia mesmo, a gente trouxe para esse bojo, né? Para esse conjunto de conhecimento. E aí essas pessoas, esses bombeiros, atendem esse tipo de demanda, esse tipo de urgência. E quando chega, né, nesse presencial, né, a família deve ter acionado, ou então são aquelas pessoas que estão em áreas de movimento que um passa a ver, enfim, até às vezes a gente acaba esbarrando nos noticiários, né, com essas tentativas. Naquele momento ali, a conversa, a pessoa ela se abre mesmo, ou vocês vão ganhando aos poucos a confiança para tentar quebrar aquele paradigma do fim da vida ali do tentante? Michele, boa, gostei, já usou o termo correto, é isso aí. Michele, na verdade, o ganhar da ocorrência, né, ele vai com o passar do tempo, com o passar dos minutos, com a constituição do vínculo, né? Não adianta eu chegar numa pessoa que está com comportamento suicida ali, que já planejou aquele momento de estar em cima daquela ponte ou com aquela arma durante muitos anos, né? O planejamento não se deu ali durante semanas, né? Às vezes durante muitos anos. Não adianta chegar ali achando que eu vou falar 3 ou 4 palavras e vou dissuadir essa pessoa da ideia da morte, né? Então isso demora, são ocorrências demoradas, são ocorrências que você tem que ir trabalhando, a verdade, né?
porque você só vai fazer com que uma pessoa desista da ideia da morte pela verdade. E aí, fazendo isso, aos poucos, você vai constituindo o vínculo e aí mostrando para essa pessoa que ela não consegue enxergar a luz no final do túnel porque simplesmente não passou do meio do túnel. Mas a luz está lá, e essa luz são os fatores de proteção da vida dessa pessoa, né? As pessoas que ela ama, o que ela gosta de fazer, e que todo e qualquer dor, ela pode ser amenizada ou ela pode ser sanada. Então é uma questão, mas isso demora muito tempo, né? Não são ocorrências rápidas, de minutos, são ocorrências de horas. A gente tem a visão, né, quando eu falo a gente, assim, que a gente cresceu nos anos 80, 90, vendo, né, muita televisão, muito filme, coisa hollywoodiana, da questão dos tentantes no cinematográfico, em cima de ponte, se jogar na frente de carro, e não é assim. Tem aqueles do silêncio, que são ali na casa, uma pessoa que toma um remédio demais, ou algum produto químico dentro de casa, de limpeza, enfim, tem tudo isso também, né? É isso aí. Além do que, as pessoas que buscam, né, geralmente a tentativa de suicídio, elas vão cruelizando o método. Né? Então, assim, uma pessoa que tentou o suicídio e por um determinado método, depois ela não conseguiu, geralmente ela vai cruelizando esse método. Ela vai se tornando cada vez mais cruel com ela mesma. Então, assim, são cenários tristes nos quais você encara a face da morte do outro lado, realmente, né? Então você vê que ela é triste, ela é opaca, ela é cinza, e de alguma forma o mínimo que essa pessoa merece, o mínimo que esse pai de família, o mínimo que essa mãe de família merece é respeito, é acolhimento, é verdade. E aí, dessa forma, fazendo com que essa pessoa venha a desistir da ideia da morte. Eu imagino que hoje o senhor trabalha em conjunto ou próximo aos CVVs de todo o Brasil também. Eu fui voluntário do CVV, na verdade eu comecei pelo CVV, né? Toda a busca de conhecimento, ela se deu, a primeira instituição que abriu as portas para eu começar a entender suicidologia, para eu entender, principalmente para eu aprender a ouvir, Michele, porque eu não era um profissional, nós não éramos profissionais, bombeiros, que sabíamos ouvir a dor alheia. É muito rápido, né? É muito rápido, tudo é muito rápido, adrenalina e tal. Então, assim, parar em cima de uma ponte, ouvir uma pessoa, eu tive que me condicionar a isso. E aí, essa condição demorou 2 anos, né? Eu fiquei 2 anos no CVV em São Paulo, atendendo o telefone. Na época só tinha o telefone, era outro telefone, hoje é o telefone 188, Sim. 188 de qualquer lugar do país. E aí, ouvindo de alguma forma essas pessoas, aí eu fui condicionando o meu ouvido a ter uma audição compassiva, com compaixão, né? Não desmerecer a dor alheia, né? Não julgar, né? Porque é isso que a gente tem que fazer com o tentante. Então tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já falando sobre esse assunto muito importante. Lembrando, né, gente, como o Tenente Coronel disse, o CVV está aí, de portas abertas, a ligação é gratuita, você pode a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, acionar através do 188 e conversar com uma pessoa do outro lado da linha e desabafar, esclarecer o que você está sentindo. A pessoa está lá no anonimato, nem vai saber quem você é. O importante é você colocar para fora a situação ruim aí que está no seu coração e, quem sabe, procurar a sua igreja, procurar o seu pastor, procurar as pessoas mais próximas e evitar qualquer tipo de pensamento negativo. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, Diógenes Munhoz, que está falando com a gente sobre o suicídio, as técnicas para evitar que as pessoas cometam esse tipo de ação e os cursos que ele ministra Brasil afora e também internacionalmente. Ele está passando, né, alguns dias aqui em Santa Catarina, por isso nos concedeu esse momento explicando para a gente essas técnicas. A gente falou bastante já da questão da imprensa,
presença das pessoas, mas o voluntariado, como a gente disse, do CVV é muito importante, né? Muito. Como eu estava falando de off aqui, eu acho que foi o momento que eu mais aprendi, né? Aprendi a escutar pessoas pelo CVV. Então, assim, o CVV ele faz um papel, não só no Brasil, como trabalhos similares ao do CVV, né? Que também existe em outros países, mas ele faz um trabalho excepcional, porque os gritos de dor, geralmente, os gritos mais aterrorizantes de dor não são audíveis, né? Eles se dão geralmente em fronhas de travesseiro e com você mesmo. E quando você tem a qualquer momento do dia, a qualquer dia da semana, uma pessoa que possa te ouvir, né? Numa era que nós estamos cada vez mais ansiosos e com menos pessoas e com menos paciência para ouvir pessoas. Hoje você, Michele, não consegue ouvir um áudio acima de 1 minuto em velocidade 1. Né? Tá e não é você, sou eu também. Então, assim, se você quiser se tornar um líder entre os teus, você doa 2 coisas, atenção e ombro. Né? Quando você doa atenção e ombro, você vai se tornar um líder naturalmente. Ou seja, nós estamos com um processo de carência muito grande. E aí vem o CVV, não vem agora, mas já vem há décadas aí, para fazer essa coisa que a gente está necessitando muito. Você sabe que na época da pandemia, as pessoas achavam que durante a pandemia os índices de suicídio iam aumentar muito e abaixaram. Né? Por quê? Porque as pessoas estavam no mesmo lugar, coabitando e coexistindo, ouvindo umas às outras e, naturalmente, os índices de suicídio abaixaram. E eles estavam se cuidando mais, talvez, né? Um dos outros mesmo à distância, né? A preocupação do não sair de casa, álcool gel, aquela coisa toda, ocupava mais a mente, vamos dizer assim. E de alguma forma você podia ouvir mais pessoas, né? Então, assim, lógico, naturalmente, depois da pandemia, como depois de qualquer catástrofe humanitária, os índices elevaram, mas durante a pandemia eles abaixaram. E hoje, né, a gente fala muito também, quando a gente entrevista aqui psicólogos, psiquiatras, enfim, falando dos jovens. Como é que está esse índice entre os jovens? Alto. Os jovens que a gente diz ali dos 20 para baixo. Pré-adolescência e adolescência, né? Infelizmente é alto, né? Mas assim, a gente não pode pôr isto algumas coisas que eu ouço muito por aí, a geração é fraca, a geração não tem resiliência. Naturalmente, a sociologia sempre estudou o conflito das gerações, os veteranos, baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, milênio, e sempre tiveram conflitos entre gerações, né? A geração do meu avô teve conflito com a do meu pai. Então, com certeza. Não existe geração fraca ou forte. Existem gerações com realidades sociais e dinâmicas muito, muito diferentes, né? Na minha época de adolescente não tinha internet, hoje tem internet, então tudo é muito difícil e muito mais complicado. Agora, o que se sabe é que hoje em dia as condições de relação, as condições de interpessoais, elas são mais rasas, não são mais profundas, né? Então hoje você tem uma velocidade de informação que você tem que gerir e digerir muito rápido para no dia seguinte ter mais informação. Na minha época não, né? Eu tenho 50 anos de idade, então na década de 90 você maturava, você se aprofundava mais as informações. E quando você se aprofunda mais as informações, você também busca mais esclarecimento, você cobra menos. O que se cobrava de um jovem na minha época era muito menos do que se cobra de um jovem hoje em dia. Na minha adolescência você não precisava falar inglês. Você simplesmente não precisava falar inglês. Quem falava inglês era uma coisa... Malemar o português, ele que tinha que fazer as provas corretas na escola. Isso, então assim, hoje em dia o jovem, além de falar inglês, ele tem que falar uma outra língua, ele tem que ir para natação, ele tem que tirar, e aí... A agenda é mais cheia do que qualquer adulto. O ser humano é limitado, né? Não dá, às vezes se cobra muito. Essa geração não é fraca, ao contrário, ela é forte. Tem agenda de adolescente, de criança, inclusive, que é mais lotada do que executivo de grandes empresas. Eu acho que essa geração é tão forte que eles aprenderam a pedir ajuda. Aí a gente taxou eles de fraco. Só porque eles aprenderam a pedir ajuda. A minha geração precisou fazer terapia e não fez. Então, assim, de alguma forma, hoje a geração dos jovens, que é a geração dos meus filhos, né? Eu não tenho filhos, mas a geração dos que eu vejo que a geração que a minha geração gerou, essa geração dos mais jovens precisa fazer terapia, porque a minha precisou e não fez.
e eles fazem e não tem mais vergonha. Até uns anos atrás, vou dizer que tinha muita gente que tinha vergonha de falar que tava, mas depois da pandemia isso mudou um pouco, porque as pessoas viram essa necessidade e pararam, não, eu vou ali no psiquiatra, no psicólogo. Imagine, né? Há 20 anos eu estudo suicidologia. Uhum. Há 20 anos eu estudo o fator morte bem de perto, né? Imagine se eu não fizesse terapia. Pois é, né? Ia ser difícil. A não ser que você seja um monge tibetano, as raias do nirvana, de uma evolução crística, alguma coisa assim, você só vai se conhecer por terapia, né? Isso não tem a ver com ser fraco ou forte. Isso não tem a ver com, de alguma forma, você estar com problemas ou não estar com problemas. Não quer dizer que se você fizer terapia também, os boletos da vida não vão chegar. Com né? certeza. Eles vão chegar. Apenas você vai saber qual vai pagar à vista agora, qual você vai poder parcelar, qual você vai dar calote, né? Quem sabe você não sofra tanto por antecedência, porque você vai começar a perceber que os maiores problemas da sua vida foram aqueles que nunca chegaram a ocorrer. E você sofreu por antecedência. É a ansiedade. É a ansiedade, é o que a gente vive hoje. Então, assim, não é quem faz terapia ou quem tem uma visão mais aprofundada sobre saúde mental não tem problema. Tem problema, né? Só quem sabe, de alguma forma, lida melhor com esses problemas. É só isso. Nas ocorrências, quando vocês são chamados, são essas de grandes vultos ou então essas pequenas, pequenas não, né? Nenhuma delas é pequenas, mas as mais escondidas, como em casa, se vocês são chamados também, acionados também? Se você para pensar estatisticamente, assim, né, trazendo as estatísticas de São Paulo principalmente, as tentativas de suicídio, elas se dão muito mais em locais privados, dentro de casa, dentro do apartamento, numa sacada, do que em locais públicos, viadutos, torres, pontes, né? Então, assim, quanto mais privado, até melhor para a gente, para a administração daquela ocorrência, porque quanto menos pessoas, né, virem um tentante, quanto mais exposto aquele tentante ficar, é pior. Né? Então, por uma questão de respeito àquela imagem, daquele tentante, a gente tenta preservar ao máximo. Então, quanto mais reservado for o local da ocorrência, para a gente é melhor. E aí ele interage melhor com vocês. Ele interage melhor, porque você isolou ele e, de alguma forma, existem duas coisas que todo tentante quer. Você entendeu o que é um tentante, sim, né? sim. Que é antigamente chamado de suicida. A Sim. gente não chama mais de suicida por uma questão de respeito, de humanização. O que todo tentante quer? Primeiro, ele não quer morrer. Nenhum tentante quer morrer. Segundo, ele quer atenção. Mas não atenção no sentido midiático, né, de câmeras, não. Ele quer atenção no sentido de compartilhar uma dor. Olhe para minha dor, olhe para mim, por favor. Olha eu aqui. Então, por que todo tentante tem aquela máxima, aquele mito assim, ele só quer chamar atenção. Se ele quisesse se matar, ele já teria se matado. Realmente, ele quer chamar atenção. Porque o chamar atenção para um tentante é um grito de socorro. Sim, claro. Né? Então, olhem para mim, por favor, né? Então, nesse sentido, todos querem isso. Atenção, e eles não querem morrer. Então, quando você dá atenção, canaliza a atenção para um tentante, naturalmente você já está fazendo a máxima da psicanálise, a máxima da psicologia, que é a cura pelo falar, né? Quem tem que falar não é o abordador. Eu não sou um negociador, eu sou um abordador, né? Não é um abordador que tem mais falar. Ele tem que falar em momentos exatos, mas quem tem que falar é o tentante. E aí, só porque o nosso tempo também é curto, para a gente não deixar de falar dos assuntos. Veio o livro. Como é que surgiu o livro na sua vida aí? Veio o livro veio já há uns 5 anos, né? O único, eu acho que é o único livro, né, nessa temática no Brasil, que chama-se, o nome da técnica, abordagem técnica tentativas de suicídio, e esse livro veio para, de alguma forma, acolher essas pessoas, né? Esse livro, na verdade, é constituído de 10 capítulos, 9 capítulos são ocorrências reais que eu participei, alterei nomes, lógico, uma questão legal,
E o 10º capítulo desse livro é a técnica, totalmente descrita. Por isso que eu falo que eu escrevi um livro para não vender livro. Porque existe uma responsabilidade social nesse livro, que eu não quero que essa técnica caia em... Mãos erradas. Na verdade, eu não quero que ela caia em conhecimento aberto. Porque quem não pode saber dessa técnica é um tentante. Sim, claro. Quem tem que saber essa técnica é um abordador. Então, esse livro, na verdade, ele só é exposto, tanto que eu não trouxe nenhum aqui, sim. né? Ele só é exposto em locais fechados para aquele grupo de profissionais que atendem tentativas de suicídio. E como chegaram, senhor, os países fora aqui, né? Fora do nosso mercado, vamos dizer assim. Como é que chegaram? Como o senhor chegou a dar palestra fora do Brasil? Eu acho que foi por uma reportagem que uma rede internacional fez, não sei se eu posso citar, que é a BBC. Pode. Né? A BBC fez uma matéria a meu respeito, e aí foi a partir da BBC, que eu acho que BBC América Latina, alguma coisa assim, o pessoal do Uruguai, Chile, o pessoal começou a procurar a gente, né? E, na verdade, é a gente, porque a gente, não existe nenhum pódio solitário, sim, claro. Michele. Todos os pódios são solidários, então eu tenho uma equipe que me ajuda bastante. E essa corporação toda que vocês tentam, esse rol, né, de profissionais que já estão mais aprimorados com a técnica, que vocês tentam passar por onde vocês vão, é isso? Isso. Então, na que verdade, não é só um que vai receber o treinamento, tem que ser a corporação ou parte dela. Isso aí. O grande intuito é a gente passar por Santa Catarina, criar esse curso aqui, desenvolver esse curso, e aí naquelas pessoas que nós desenvolvemos o curso, essas pessoas começam a partir de agora, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a desenvolver esse curso. Então o Santa Catarina se torna autônoma, independente nessa temática de abordagem técnica tentativa de suicídio por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Então essa é a gente não quer, lógico, eu quero voltar para Santa Catarina, que é uma terra maravilhosa, Criciúma, tenho amigos aqui, mas agora tem que ter autonomia da corporação. Aí são sementes que vão espalhando para os outros batalhões, conversando. Já 19, de 27... Ai, que bom. De 27 unidades aí do Brasil, 19 corpos de bombeiros humanizam o atendimento a tentativas de suicídio. A gente não pode deixar de falar também uma outra situação. O senhor foi chamado ao Rio Grande do Sul, o senhor participou lá de ações devido às desgraças que aconteceram, as catástrofes naturais por lá? Fiquei lá durante 15 dias, né, ajudando os irmãos gaúchos, tanto atendendo ocorrências relacionadas à catástrofe climática, né, que assolou o estado lá. Fiquei ali durante 15 dias ali ajudando o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Estava lá também o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, e nós fizemos uma conjunção de esforços ali para acolher pessoas, de alguma forma salvar pessoas, e o que é importante também, entregar corpos para que famílias pudessem enterrar seus mortos. E nessas horas também o detalhe de ser um especialista em vidas ajuda, né? É isso aí. Porque foi muito triste. Foi triste, foi triste. Foi uma das experiências mais marcantes da minha, mais marcantes da minha vida profissional e pessoal também, né? Viver aquilo foi complicado, e por isso da importância da saúde mental, claro. de eu também me cuidar, do autocuidado, da terapia. Eu agradeço muito a sua participação conosco hoje. O senhor deu um break aí na agenda, que a gente sabe que está bem cheia aqui, mas a gente fez eu estou há alguns dias tentando falar com o senhor para trazê-lo, porque eu acho que é um assunto muito importante. Como eu disse, eu tenho minhas estradas aí no jornalismo, e a gente já viu mudar muito essa abordagem, né, dos tentantes, das famílias que ficam, das pessoas que tentam e graças a Deus não conseguem, mas vão ser encaminhadas ali, né, para as assistências sociais, para o CAPS, para o psicólogo, psicoterapeuta, enfim, que vão seguir a vida tirando aquele estigma, né, de que aquilo é o fim ou a solução de um problema. Então, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque a gente, através da rede inteira da RIT, que a gente prega o amor de Deus, que a gente fala da palavra, que a gente tenta trazer soluções para o coração das pessoas, mesmo assim, às vezes, está faltando alguma coisa. E a gente está tentando trazer através desse programa que existem técnicas, existem pessoas especializadas nisso e que ajudam a comunidade como um todo a que as pessoas não dêem um fim na vida de uma forma solucionática, que não existe, né?
Agradeço, Michele, agradeço por ter me dado voz, né? A gente falou no começo de fatores de proteção e Por favor. buscar a Deus também é um fator de proteção, né? Um fator de acolhimento, né? Então, obrigado por ter nos dado voz, ter nos dado esse holofote, né? Porque de alguma forma, indiretamente, vocês também salvam vidas, né? E salvam muitas vidas. Não tem, quem sabe não tenho nem a noção de quantas fazem isso diariamente pela força da palavra de vocês. Obrigado por isso também. E só lembrando, depressão não é frescura, né? Nunca, é uma doença. Então, tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você ficou aqui com a gente. Lembrando, né, o Centro de Valorização à Vida, o CVV, está à disposição de todos, de segunda a segunda, 24 horas por dia. 188 é o telefone, gratuito. Tem CVV no Brasil inteiro. Se na sua cidade não tem, procure ali o CAPS da sua cidade, que é o Centro de Assistência Psicossocial, que tem em todas as cidades, é obrigatório ter. A UPA da sua cidade, o posto de saúde, alguém com quem você possa conversar. Como a gente disse aqui, tentar algo que dê fim à sua vida não é a solução. Você vai deixar ainda problema para os outros, porque eles vão tentar saber o que aconteceu e você não vai estar lá mais para falar. Então, não deixe, gente, não deixe a tristeza consumir você, vamos dizer assim, né? Procure o pastor da sua igreja, procure um amigo, enfim, tem N formas de você desabafar. Tente, chame a atenção de uma maneira positiva. E esse foi mais um Sala de Entrevistas que vai ficar disponível para você através do nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Até o próximo Sala.